O processo ter caído na mão do André Mendonça de novo dá um certo ar ainda mais dramático, porque agora ele, que se ninguém tivesse mexido nada, continuaria com ele. Mas podiam reclamar. Podiam reclamar depois, né? Quer dizer, a defesa podia questionar, enfim. Quando tem um sorteio e cai de novo nele, você tira esse argumento da defesa completamente, né? E houve uma tentativa de bypass, claramente, né? Então, o André Mendonça também está longe de ser alguém que vai olhar isso com boa vontade. Gostar, ele não gostou da tentativa de bypass. Então, deu tudo errado, né? A estratégia, ela deu muito errado. E isso acontece, e eu acho também outra ironia, e o Brasil é cheio dessas ironias, no dia em que o Lula, de improviso, num comício, diz que passou a mão no telefone, ligou para o Padilha e arrumou uma consulta, uma transferência para um companheiro que estava com problema cardíaco. Enfim, ele estava num contexto que ele estava falando mal dos planos de saúde e tal, enfim. E aí, nessa coisa de falar de improviso, ele lembrou a todo mundo que ele pode passar a mão no telefone e fazer uma intervenção no Ministério, por exemplo, no Ministério da Saúde, que é exatamente do que nós estamos falando, que é esse negócio do contrato, canabidiol e tal, não sei o quê. Então, é uma ligação que eu não sei se as pessoas estão fazendo, e claro, é só simbólico, né? Ele apenas lembrou que o lobby se paga. Por quê? Porque você realmente pode ter longe dos holofotes, e ninguém saberia disso se não fosse o próprio Lula contar abertamente num comício, que ele passa a mão no telefone, liga para o seu ministro da Saúde e ele manda alguma coisa ser feita. Nesse caso, então, claro, é uma pessoa que está doente, precisando de atendimento e tal, mas ele lembrou a todo mundo que ele passa a mão no telefone e resolve e manda as coisas acontecerem no Ministério da Saúde por uma questão pessoal, né? Quer dizer, não tem porquê o sujeito, por ser amigo dele, furar a fila de uma cirurgia, ser atendido na frente, enfim. Então, é um episódio pequeno, mas simbólico. Em relação a tirar esse dinheiro do INSS, do aposentado, é bom a gente lembrar também o problema que é esse negócio do crédito consignado. O crédito consignado, ele vira lei no Brasil em 2003, no primeiro ano do primeiro governo do Lula, e ele é uma porta aberta, um convite para a corrupção. Pode acontecer, pode não acontecer. No Mensalão aconteceu. Você tem uma série de suspeitas que tem acontecido de novo agora no escândalo do Master, na Bahia, Credit Sexta, enfim. Por quê? Porque o Brasil é um país dos juros mais altos do mundo, aí fica variando de ano a ano, às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo, mas o Brasil tem as taxas de juros entre as mais altas do mundo. Então, quando vem um banco e oferece uma linha de crédito para o funcionário público a 2,5%, 3% ao mês, enfim, num país onde se você vai bater na porta do banco e pedir dinheiro é 6 para cima, é 7, é 8, né? Enfim, é uma diferença muito grande, né, no valor. Ao mesmo tempo, é um empréstimo que, para quem está, para o credor, para quem está dando o crédito, é risco zero, porque aquilo é descontado na folha de pagamento. O dinheiro não bate na conta de quem está tomando o empréstimo. O dinheiro sai do erário, sai do dinheiro do Estado brasileiro e vai direto para o banco, todo mês. Então, qualquer taxa de juros, qualquer taxa que você coloque em cima desse empréstimo, que seja 1%, que seja 0,5%, é lucro limpo, é um lucro sem risco nenhum. Imagina 2,5%, 3% ao mês, por exemplo. Então, você pode, de uma maneira, olhando por fora, você quer dinheiro que é 2,5%, 3%, é uma coisa vistosa, as pessoas topam, né? É um crédito que já vem pronto, o sujeito do telemarketing, esses bancos são muito agressivos no telemarketing ativo, eles vão ligando, e faz parte do contrato também, quando um banco recebe o direito de fazer o consignado, ele recebe a lista, o mailing, ele recebe o telefone, e-mail de todo mundo, e ele liga para um, bota no telemarketing, bota para ligar para um por um, para oferecer já cartão, já oferecer uma linha de crédito pronta. E isso leva a situações tão piradas, que é só para fechar, para as pessoas terem noção.
que é o seguinte, isso aconteceu no Mensalão. No Mensalão, quando começou o consignado lá em 2003, o primeiro banco a receber direito de dar consignado foi um banco chamado BMG. O BMG era um banco pequeno e tinha que emprestar bilhões. Só que como era um empréstimo, vou botar em números redondos, tá? 50% ao ano, se você tem um país onde a taxa de juros é 15%, porque o que é a taxa de juros? A taxa Selic é a taxa do mercado, chamado mercado interbancário. É o valor que o Banco Central empresta dinheiro para outros bancos e que faz essa linha de base para a taxa de juros no país. Então, se você tem um banco e você empresta risco zero para uma base enorme de clientes a 50% ao ano, você não precisa nem ter o dinheiro para emprestar. Você vai no Banco Central, pega a 15%, empresta a 50% e fica com a diferença, que são bilhões, num negócio absolutamente sem risco. Então, é muito escandaloso e ainda mais insidioso quando a gente vê que você vai pegando aos poucos de pessoas que muitas vezes não têm noção do que estão fazendo. No caso específico do Credit Sexta e dos esquemas da Bahia, a coisa era pior. A gente pode, se for o caso, depois voltar a esse assunto, mas porque você tinha um empréstimo que o sujeito ele optava por receber o empréstimo, mas o que era descontado na mensalidade, olerite, né, que você me lembrou, no contra-cheque, olerite, enfim, do sujeito, era só o pagamento mínimo do cartão. Então, ele recebia um cartão, esse cartão do Credit Sexta, ele pegava uma linha de crédito, mas o que era descontado dele por mês era só o mínimo. E o resto girava em taxa normal de cartão. E o sujeito entrava numa bola de neve de dívida com o Master que não acabava nunca. E a pessoa só ia descobrir 2, 3, 5 anos depois, quando tinha ali um caminhão de dinheiro que já tinha sido descontado da conta dele e ele ainda devia mais do que ele tinha pego lá no começo. Então, tem que investigar. Concordo com o Pedro quando ele diz, claro que esses escândalos aparecem, muito em governos petistas, porque é muito difícil você controlar a Polícia Federal no Brasil, ainda bem, né? Não é uma instituição acima de crítica, nenhuma instituição é acima de crítica, mas das instituições brasileiras é uma das que tem mostrado mais independência e tem mostrado efetividade. Agora, a Polícia Federal. A Polícia Federal. Agora, lá dentro tem de tudo, já teve até Eduardo Bolsonaro dentro da Polícia Federal. Então lá dentro não tem mais. Não tem mais, agora ele saiu esses dias, né, que ele foi demitido. É isso. Mas é uma instituição que tem funcionado. O André Mendonça teve aquela decisão que eu achei muito curiosa, dele inclusive permitir que os investigadores não relatem à chefia o que eles estão fazendo para poder garantir ainda mais independência. Agora, para fechar, é um escândalo que tem chance de virar a eleição? Não me parece. A impressão que eu tenho a respeito de corrupção é o seguinte, é uma coisa curiosa, né? Porque em 2018, o que boa parte dos eleitores de direita falavam era que, não, é por conta da corrupção, o PT é corrupto, vamos botar o PT para fora, tudo mais. O denismo, né? Né? Tinha um lacerdismo ali. Eu não sei se o denismo, mas um lacerdismo. Que certamente era a vertente maior da... Você acha que a UDN era toda, assim, rabicamente anticorrupção? Não, tinha Sarney, né? Tinha aquela turma toda. Quando você falava da banda de música, era esse grande centrão que tinha de tudo. Né? Mas o discurso mais do Mar de Lama e tal, era do Lacerda. Esse lacerdismo. Eu e você, a gente lembra do Brizola chamando o PT de UDN de macacão, né? UDN de macacão. Pois é. Então, porque eles falavam, como é que era a frase do Zé Dirceu? Não rouba nem deixa roubar. Mas o PT, durante os anos 90, a sua principal marca, a marca que tornou o PT... porque, evidentemente, partido de esquerda, tudo mais, reforma agrária, todas as pautas de esquerda. A marca que me parece colou no PT e abriu para o PT um eleitorado não de esquerda necessariamente, nos anos 90, foi a marca anticorrupção. Porque o discurso do partido era rigorosamente anticorrupção. Sim. E isso ficou mais marcado depois do impeachment do Collor, porque o impeachment do Collor ali, embora o partido beneficiado
acidentalmente tenha sido o PSDB, que é quem chegou à presidência da República depois, o impeachment ficou muito colado no PT. Formação do PT, as pessoas lembravam aquilo como um movimento puxado pelo PT do ponto de vista político. Em 18, a gente vê a inversão, né? O PT não é o partido anticorrupção, o PT é o partido corrupto. E a maneira de você lutar contra isso é botar Jair Bolsonaro na presidência da República, né? Mas tudo bem, ironia à parte. E para quem não tem idade, talvez ou não lembre como é que era esse negócio nos anos 90, tinha uma engrenagem que funcionava muito bem, que era o seguinte: você tinha os procuradores ligados ao PT no MP que ficavam o dia inteiro processando o governo FHC. Todo dia abria uma investigação. E a partir daquele dia, todo mundo que era alvo, o Eduardo Jorge era um cara que passou muito por isso, ele passava a ser tratado publicamente nas matérias e tal como investigado pelo MP. E eu brincava com isso, que eu falava, o Brasil tinha inaugurado, além da pessoa ser ou inocente ou culpada, agora tinha um terceiro que era ou você é inocente, ou você é culpado, ou você é investigado pelo MP. Que é um semi-culpado. Que é uma coisa que cola em você igual uma lama, né? No Império Romano tinha isso, né? O sujeito andava com a roupa branca e as pessoas jogavam lama na túnica branca para manchar a honra de uma maneira muito visível, né? Então, esse negócio de investigado pelo MP é uma maneira de você dizer, olha, é verdade, né? Você não vai dizer que você está mentindo, mas é uma maneira de gerar uma suspeição em relação a uma pessoa que está literalmente sendo investigada. Você não sabe ainda se ela é culpada, se ela não é, direito de defesa e tal. Mas o Brasil, infelizmente, tem muito isso, né? O que eu acho uma aberração, inclusive, mas é como é, né? O Eduardo Jorge, aliás, é um dos sujeitos que esse era um cara íntegro pra caramba, né? Tipo, investigou-se, encontrou-se zero. Nada na vida. E, no entanto, teve a vida essencialmente destruída. E apanhava todo dia. 3 coisas que separam quem só assiste essa eleição de quem realmente acompanha ela. Ó, a primeira, acesso às análises que costumam ficar restritas às salas de decisão, ou seja, quem lê pesquisa, poder, sociedade, por dentro. Você encontra esse material no Meio Político toda quarta-feira e também em matérias e entrevistas na edição de sábado, além dos dados da pesquisa Meio Ideia mensal, que agora é interativa e te permite, se você é assinante, fazer o recorte que mais te interessa dentro do nosso site. A segunda é ter opinião de verdade, não é prestada. É a diferença entre repetir o que ouviu e entender por que aquilo aconteceu. O tipo de leitura que te deixa seguro numa roda de conversa, traz repertório e não te deixa cair no argumento pronto. E agora, a terceira, a mais difícil. Atravessar essa eleição sem virar refém de bolha, militância, cinismo. Discordar faz parte, mas sem transformar isso em guerra. É isso que o Meio Premium sustenta todo mês, com um catálogo de produções originais no nosso streaming. Com a eleição chegando, não é só que você vai ficar mais por dentro, é que em nenhum outro lugar você vai entender melhor o movimento político dos próximos meses. Só R$15 por mês. Assina o Meio Premium.